Bom dia, pessoal, tudo bom? Feliz ano novo para todo mundo, né? Que esse ano seja um ano melhor do que foi o ano passado, né? Pelo menos para mim, eu não tenho nada a reclamar de 2022, foi um ano excelente e só peço para Deus abençoar aí mais um ano de 2023 aí, para a gente conseguir continuar caminhando, né? Tudo bom, Jerônimo? Tudo bom, pessoal? Me digam aí o que é que vocês esperam para 2023, né? Se é muito trabalho, se é mais saúde, se é mais amor. O que é que vocês aí estão pretendendo para esse 2023, né? Eu quero mais trabalho. Trabalhar nunca é demais, né? Mais trabalho, mas também mais relaxamento. Porque a gente sabe aqui, ó, papo dor crônica, a gente sabe que estresse e trabalho demais causa dores, né? Aumenta as chances de dores. Qual é os seus votos aí para 2023? Jerônimo, Jerome, oi baby. O Sama também entrou. Hoje a gente vai falar aí sobre dor lombar. Feliz ano novo, Happy New Year for you too. Muito trabalho, né? Em fevereiro eu mudo para João Pessoa. Eita, vai virar conterrâneo. Tudo bom, Vitor? Feliz 2023 para você e para a Rafa também e toda a sua família, Vitor. Muito bem, Jerônimo. Vindo para João Pessoa. Atualmente você está morando aonde? Você já é aqui nordestino ou vai se tornar nordestino também? Que joia! Vamos lá, muito trabalho, né? Muito paciente para a gente ajudar aí. Tem muitas pessoas com dor aí para a gente ajudar nesse ano de 2023. Quero fazer muito papo dor crônica. Belém do Pará. Legal. Feliz ano novo, Vitor. Não conheço o norte. Nunca fui para o norte. Para mim parece que é uma parte assim, do Brasil bem distante. Mas tenho muita vontade assim, de conhecer. Quem sabe aí um dia, né? Muitas viagens aí pelo Brasil. Amo viajar. Oi, Tati, tudo bom, Tati? Feliz 2023 para você também. Essa live aqui foi baseada na pergunta da Tati, não foi, Tati? Se choquinho na lombar funciona, se é eficiente ou não. Tati, me diz aí, você já fez choquinho na lombar, para dor lombar? Me diga aí quantas sessões você já fez de fisioterapia de choquinho. Me diz, quantas sessões aí você já fez? Essa live é em homenagem a Tati, que mandou essa pergunta. E eu sei que tem muita gente aí fazendo esse tipo de fisioterapia, né? Para dor lombar. Então a gente veio conversar. Vamos saber os mitos e verdades sobre isso, não é mesmo? Oi, Rayane, tudo bom? Feliz 2023 para você também, Ray. Vamos lá. Vamos começar a falar sobre choquinho na lombar? Tati, se puder, me diz aí. Ou qualquer um de vocês que já teve dor e fez choquinho, fisioterapia de choquinho, me conta quantas sessões vocês precisaram fazer, tá? Isso aí é importante porque a gente vai falar sobre isso no papo de hoje, tá certo? A gente sabe que dor lombar, ela tem muitos fatores, né? Pode vir aí de vários cantos, vamos dizer assim, né? Tanto da parte física como da parte emocional, né? Tá tudo interligado, então o nível de estresse conta. Se dorme bem, se dorme mal, também vai contar. Quem dorme mal tem mais chance de ter dor na lombar, tá? Principalmente aquelas dores que não vão embora, que são as dores crônicas, né? Então, a alimentação também, ela conta muito, né? O funcionamento do nosso intestino, o funcionamento do nosso estômago, se tem refluxo, se tem gastrite, se tem intestino muito solto, se tem intestino muito preso. Isso também vai ter um impacto na dor nas costas, na dor lombar, tá certo? Então, assim, é algo muito completo, né? Crenças limitantes também. É por isso, o papo dor crônica é para tratar sobre isso, Jerônimo. Porque a gente sabe que medos e crenças, né, aquilo que a gente acredita, os estudos mostram que tem já um peso enorme em quem sofre de dores, tá? Então, você, por exemplo, quem tem dor lombar, teve uma pergunta para mim esses dias que foi, tive dor lombar, tenho hérnia na L5 e S1, né, no final da lombar, e tive dor lombar no passado, não tenho mais hoje, posso fazer flexão total da coluna ou é perigoso? Essa foi uma pergunta para mim. Isso é um exemplo de crença limitante. Uma pessoa que teve uma dor no passado, né? E ela ainda acredita hoje em dia que ela não pode dobrar a coluna totalmente porque isso pode ser perigoso para ela. Mas, graças a Deus,
ela veio aqui para o Instagram da Ruth, onde eu pude explicar para ele que ele pode fazer sim, que isso não é perigoso, né? Então, o papo dor crônica é para a gente quebrar medos e crenças limitantes, que isso já é aí meio caminho andado no tratamento da dor, como o Jerônimo disse, né? Crenças limitantes também são um dos fatores que podem intensificar ou fazer a dor permanecer por mais tempo. Vamos quebrar essas crenças aqui, tá certo? Ó, a Tati falou, estou com esse tratamento de choquinho na lombar desde o dia 21/11. Fiz até o momento 16 sessões sem melhoras. Tati, você vai entender aqui hoje por que você até hoje não melhorou, tá? Após 16 sessões. E pasmem que a gente sabe que esse tipo de tratamento é o mais... vamos dizer assim, prescrito, né? Principalmente pelos médicos, tá lá na prescrição, analgesia, TENS, né? É um caso a ser conversado. Eu gostaria muito que a gente tivesse também médicos aqui nessa live pra gente poder mudar um pouco esse pensamento, né? Então, pronto. Se, gente, eu tô falando de uma dor que ela tem tantos fatores, que ela é tão complexa assim, né? A gente não pode esperar que vai ser um pó de pirim-pim-pim que vai fazer ela melhorar. A gente não pode esperar que vai ser algo tão simples como deitar numa maca, colocar lá os eletrodozinhos, né? Que são os bichinhos que a gente coloca na pele, que vai fazer o choquinho aparecer, pressionar o botão e fazer a dor desaparecer, né? Gente, problemas complexos requerem algumas intervenções também um pouco mais, não vou dizer complexas, mas um pouco mais abrangentes, né? Que vai mexer com mais coisas do que só um botãozinho aí num aparelho, tá certo? Primeiro ponto a gente discutir aqui. É contraindicado usar o TENS? A resposta é não. Porque o que é o choquinho da fisioterapia? O que é o TENS? São correntes elétricas que têm a capacidade de gerar analgesia no corpo. Ou seja, fazer a dor diminuir. Só que ela tem um tempo de efeito muito curto, tá? É praticamente ali 40 minutos, 1 hora no máximo que você tem um alívio da dor, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que tá com muita dor na coluna, tipo, não consigo me mexer, tá? Para essa pessoa, eu posso utilizar na sessão 20 minutinhos ali de TENS para gerar uma leve melhora da dor, para me permitir fazer algo que vai realmente a longo prazo, curto, médio e longo prazo, resolver a dor dela, que se chama, gente, exercícios. Não existe tratamento para dor na lombar sem exercícios. É a base, tá certo? Então, o TENS, ele não é contraindicado. Sabe aquela coisa de nem fede nem cheira, né? Mal ele não vai fazer. Mas a gente não pode esperar uma resolução da dor fazendo um tratamento onde eu só tenho TENS, onde é só choquinho, tá certo? Eu me formei há 5 anos, tá? Então, desde lá atendo, desde a época da faculdade e nunca parei de atender paciente aí. Já boto aí mais de 800 mil pacientes na minha lista de pessoas tratadas, tá certo? De diferentes dores, e dor lombar é o mais comum. Gente, desde que eu me formei, e até antes mesmo, na faculdade eu já não simpatizava muito, eu não utilizo TENS em nenhum tratamento. Na minha clínica não tem TENS. Por que, Elizabeth? Porque você é contra. Não é que eu seja contra, só que existe opções que para mim são mais eficientes do que o TENS. A gente até por meio de terapia manual, que é as coisinhas que nós físicos fazemos com as mãos, né? A gente tem a capacidade de gerar analgesia também. Então, por uma opção minha, por uma opção totalmente pessoal, eu escolhi que eu não vou trabalhar com TENS na minha clínica. Para mim é um instrumento desnecessário, onde eu coloco o paciente ali por 20 minutos e eu perco 20 super
preciosos minutos da minha sessão, onde eu poderia estar realizando intervenções muito mais eficientes, como os exercícios, tá? Que eu sei que vai ter um resultado aí duradouro, um resultado a longo prazo, que o paciente vai fazer em casa depois e vai ter um benefício muito maior do que eu usar 20 minutos da minha sessão, deixando ele parado em cima de uma maca com um choquinho que vai dar 1 hora de alívio ali para ele no máximo e depois tudo volta, tá certo? Então, é importante eu reforçar aqui, quem me conhece bem acha que eu sou contra TENS, esses equipamentos. Não é que eu sou contra, tá certo, gente? Deixa eu reforçar isso aqui. Não tenho nada contra o equipamento, tá? Mas a gente tem que ser sincero, né? É uma questão de ética profissional, a gente passar o que é eficiente para o paciente. Ó, a gente está fazendo esse procedimento aqui, que vai gerar esse efeito aqui, só que ele vai durar curto prazo, médio prazo, longo prazo. Isso o paciente tem que ter ciência, tá? E para mim esse é um dos principais erros da parte, o quê? Profissional, né? Dos profissionais que trabalham com esse tipo de intervenção, só fazem essa intervenção e ainda meio que não vou usar a palavra enganar, não quero usar essa palavra, mas não é claro para o paciente que aquilo ali não vai ter um efeito a longo prazo e que é enxugar o gelo. Essa é a verdade, tá? Então, o Tati falou aí que está com esse tratamento desde 21 de novembro, há mais de 2 meses, né? Não, vai fazer 2 meses, né? Já fez 16 sessões, não teve melhora nenhuma e não vai ter, infelizmente, Tati. Sabe por quê? Porque a gente precisa primeiramente entender por que você tem dor na lombar. De onde está vindo o principal foco dessa dor lombar. É uma questão alimentar, é uma questão física, é porque tem músculos que não estão trabalhando como deveria, é porque você tem uma falta de mobilidade, por exemplo, a nível de quadril, que faz com que sua lombar fique sobrecarregada. E para tudo isso, a gente trata com exercícios, a gente trata quando é uma questão emocional associada com a terapia psicológica, com a terapia cognitivo-comportamental. Se é uma questão relacionada à parte alimentar, eu como alguma coisa que me deixa empachada com muita frequência, que eu vejo que meu intestino não funciona tão bem, eu tenho que trabalhar a parte alimentar, tá certo? Então, não tem como o choquinho ativar seus músculos, não tem como o choquinho melhorar a sua alimentação, não tem como o choquinho fazer com que seu intestino funcione melhor, não vai melhorar. Não tem choquinho que trate ansiedade, não tem choquinho que trate, né, estresse, não tem choquinho que faça isso aí, tá bom? Então, tem que ter uma mudança. Eu digo pra você, pare agora. Se onde você tá só tá querendo fazer TENS, procura um outro lugar, um lugar que vai fazer exercícios com você. Pode até ter o TENS, tá? No comecinho. Mas tem que ter o exercício junto. Não pode ter só TENS, tá certo, Tati? Então, não perde mais tempo. Você tá perdendo tempo, você tá ficando com dor aí, mantendo esse tratamento por mais 1, 2, 3, 4 meses. E Jerônimo falou, ó, e se tiver melhora, é devido à história natural. Exato, eu posso ter um período de remissão. Eu não sei há quanto tempo a Tati tem essa dor, né? Se ela é uma dor antiga que de vez em quando volta. Mas, ó, quem tem dor crônica da lombar, que é aquela dor por muito tempo, a gente pode ter dois perfis. Eu tenho aquela pessoa que tem uma dor na lombar, que nunca parou. Ah, Elizabeth, essa dor tá comigo aqui há 5 anos, por exemplo. E eu posso ter uma pessoa que tem a dor na lombar, tem uma crise, aí fica um tempo bem, sem nada, tá? E depois ela aparece de novo, aí passa um tempo bem. Então, eu posso ter essas crises recorrentes, tá certo? Então, eu posso ter, Tati, que pelo tempo, meu estresse diminuiu, eu comecei a comer melhor, aí aquela sua dor pode passar. Isso pode ser um exemplo, tá bom? A melhora não veio do TENS, como o Jerônimo disse, pode vir dessa mudança que aconteceu na sua vida ou da própria história natural, seu corpo se adaptou, ela pode sumir ali, mas normalmente dor crônica ela não tem um bom prognóstico, a história natural dela, tipo assim, ela não desaparece com facilidade não, é necessário ter uma intervenção, tá? Então, naturalmente, ela não tem uma tendência tão fácil de desaparecer não, pelo contrário, ela tem uma tendência a cronificar.
tá? Diferente de dor no pescoço. O último estudo grande que teve sobre dor no pescoço, ele fala sobre a história natural, e a história natural é boa, ou seja, o próprio tempo pode curar uma dor no pescoço. Lombar já é mais difícil, tá certo? Normalmente ela tende a se cronificar. Mas você pode ter uma remissão da dor, a dor sumir por um tempo, por uma questão de alguma mudança que você fez e nem percebeu, alimentar, física, mental, tá certo? Mas não é o TENS. TENS não vai fazer sua dor melhorar se essa for a única e exclusiva intervenção, se eu não tiver, principalmente, exercícios associados. Mas tudo parte da avaliação também. É o primeiro passo. Avaliar e entender por que essa dor está aí com você e ajudar você nisso durante o tratamento, seja só com físio, seja com físio e outros profissionais, tá bom? A Tati diz que tem espondiloartrose e protusão discal. Tati, não se preocupa, tá? Significa que você tá viva. Todo mundo tem, com o passar do tempo, vai desenvolver algum nível de artrose, de degeneração na coluna, tá, gente? Isso é normal. E protusão discal. Sim, sedentarismo, falta de atividade física, alguns tipos de trabalho, que mais? Tensões nessa região da barriga, isso pode acelerar o quadro de artrose. Mas não é porque tem uma degeneração que a gente vai ter dor, não, tá? Senão os velhinhos aí, a maioria, não saía nem da cama. Porque tem gente aí com 90 anos andando. Como é que pode, né? Com certeza ele tem artrose. E nem sempre tem dor associada, tá bom? Então não é porque tem artrose, não é porque tem protusão que tem dor, não. Não mesmo, você pode viver com essas duas coisas na sua coluna e bem, e sem dor, e sem problema nenhum. Mas alguma mudança no seu estilo de vida, principalmente, você vai ter que fazer. A gente vai ter que identificar o que tá? Esses fatores todos que eu já comentei, para não ficar repetitiva, que às vezes eu sei que eu falo e repito demais as coisas. Mas alguma mudança a gente vai ter que fazer. E eu vou te dar aqui a minha opinião. A primeira mudança de 2023 para você fazer é parar com essa físio de choquinho só. Procurar uma físio que vai te colocar para movimentar, que vai te avaliar e procurar entender de onde está vindo essa dor. Esse deve ser sua prioridade aí para 2023 que está começando, tá? Já passou tempo demais no choquinho, tá? Já deu, tá certo? Você disse que fez 16 sessões. Sabe quantas sessões normalmente o paciente meu, por exemplo, ele fica lá na clínica? De 3 a 5. Quando é um caso mais complexo, 7. Eu não lembro o paciente que eu fiz 10 sessões. Minto. Tem uma paciente que fez cirurgia. Isso aí, processo de cirurgia, reabilitação pós-cirurgia é outra coisa, realmente é mais longo mesmo. Mas paciente sem cirurgia, não lembro um que eu fiz mais de 10 sessões. Nem 10 sessões, na verdade. E você já tá na 16ª sem melhoras. Tá certo, Tati? Então tá na hora de mudar isso aí. Sair, procurar uma outra clínica que coloque você para se movimentar. É a minha maior recomendação para você. Tá certo? Mas mais uma vez, não é que faz mal. Só também não vai fazer muita diferença, tá bom? Tati falou que sempre teve crises recorrentes e há 5 meses, dores intensas, a fazer exames, deu esse diagnóstico, né? Mas pode ter certeza, Tati, que não foi isso aí que tá fazendo essas dores ficarem mais intensas, não. Tem algo a mais, tem que cascaviar isso só numa avaliação, numa conversa com você, pra gente conseguir identificar. Tá certo, Tati? Mas, gente, ó, sobre choquinho na lombar, é isso aí. Isso vale também, vamos abranger para uma outra questão aí que é muito comum, que é o ultrassom. Sabe, o famoso combo da fisioterapia, principalmente fisioterapia de plano de saúde, é fazer o choquinho e o ultrassom, né? Aquele gelzinho. Tem estudos que fizeram, avaliaram qual era o efeito desse ultrassom, e eles pegaram um grupo que com o grupo que fazia o choquinho, ou o ultrassom, tá certo? E o grupo que fazia também o ultrassom, só que o ultrassom estava desligado, fora da tomada. Só que o paciente não sabia. Vocês sabiam que os dois grupos melhoraram? Melhoraram de forma similar? Como assim, Elizabeth? Então o ultrassom funciona? Não. Sabe o que funciona? Às vezes a pessoa acreditar que ali está sendo feito alguma coisa. Isso a gente chama de efeito placebo. Então, tem pacientes que têm a melhora da dor na lombar só porque ele acredita que
aquela coisa que está sendo passada ali nas costas dele vai fazer alguma mudança no corpo dele. Vocês acreditam nisso? Efeito placebo. Só o fato da gente fazer uma intervenção, o cérebro gera essa crença, e essa crença é suficiente para fazer a dor passar. Provavelmente vai ter uma recorrência da dor e tudo mais, tá certo? Isso o estudo não acompanhou, não teve um acompanhamento a longo prazo. É mais aqueles resultados imediatos, vamos dizer assim. Mas só o fato de a gente colocar algo ali em cima, mesmo que o aparelho não esteja ligado, pode fazer uma pessoa melhorar da dor. Só que não é o efeito do ultrassom em si. É uma questão mental, psicológica. Tá certo? E a gente sabe que o psicológico, o que a gente acredita, falamos aqui no início da live, né? O que a gente acredita pode fazer tanto a dor aumentar, quando a gente tem medo de se movimentar, quando a gente acha que pegar peso vai fazer minha hérnia aumentar. Então, essas crenças, elas podem fazer a dor se intensificar, sim. Como também a crença de que eu tô aqui na fisioterapia, estão fazendo alguma coisa em mim e eu vou melhorar. Essa crença positiva também pode ajudar a melhorar a dor, tá? Então, os estudos também trazem que só ultrassom, se a gente pensar no efeito real do equipamento lá, né, da intervenção, ela não é eficiente. O indicado é exercício, tá certo? Educação em dor, que é o que eu tô fazendo aqui nessa live com vocês, tá? Explicando o que é verdade, o que é mito, o que os estudos trazem, né? Como que realmente funciona, tá? Quebrando crenças, quebrando medos. Então, essa educação em dor aqui, ela é super importante também. Exercícios, educação em dor, mudança de estilo de vida, tá? Controle de estresse, controle de ansiedade, né? Tratamento de depressão, enfim. Isso é o que funciona para dores crônicas, sendo a mais comum dentre as dores crônicas, a dor lombar. Tá certo, gente? Ó, Tati tá dizendo que faz também o combo, né, Tati? Faça esse ultrassom também. Eu sei. Sabe por que, gente, é tão comum quando você vai, principalmente para as fisioterapias de plano de saúde, esse tipo de intervenção? Porque fisioterapia de plano de saúde paga muito pouco, sabe? Então, as clínicas que trabalham com isso, eles precisam ter um alto volume de paciente. Se eles ganham pouco, eles precisam atender muito mais, né? E aí ele coloca você lá numa maca, né, pra você fazer lá o choquinho e ultrassom, e aí ele consegue atender o quê? Uns 20 de uma vez. Então, infelizmente, se preza muito mais pela quantidade do que pela qualidade do serviço, do atendimento, né? E é aquela coisa, se ele fizer só choquinho e ultrassom, você vai voltar ali para 10, 20, 30 sessões. Então, ele tá sempre recebendo, né? Infelizmente, é um jogo, eu vou dizer, é um jogo de dinheiro, gente, tá? Isso todo mundo sabe, isso não é segredo, não é mesmo? E a gente também vê que a classe médica ainda recomenda muito esse tratamento, tá? E boa parte é por conta de desinformação, tá? Os médicos, às vezes, eles não conhecem o trabalho da fisioterapia. Então, eles passam ali o basicão. Quantas vezes eu não recebi, aqui, os pacientes trazem aqui o que o médico pediu para eu fazer, analgesia, alongamento da posterior. Eu recebo muito disso, gente. Tá? Então, a gente precisa ter todos os profissionais de uma forma geral, né? A gente precisa conhecer um pouco do outro lado, da outra profissão, ter esse interesse desse conhecimento interdisciplinar, né? Eu tenho que conhecer o que um personal faz, um profissional de educação física faz, eu tenho que conhecer os tipos de cirurgia que o médico faz, para menos ter uma ideia, quando o paciente vem, depois de uma cirurgia, eu tenho que saber o que foi feito ali e tudo mais, entendeu? Eu tenho que saber o papel do nutricionista, os diferentes tipos de nutricionista, para saber encaminhar o meu paciente. Então, todos nós, profissionais de saúde, a gente tem que ter essa vontade, né, de conhecer um pouquinho do outro lado, enfim, para a gente poder ajudar o paciente, porque é um paciente que roda por esses profissionais todos. A gente precisa, o nosso objetivo tem que ser ajudar o paciente, né? Então, infelizmente, por uma desinformação de muitos profissionais da classe médica, não todos, graças a Deus, a gente está começando a ver uma mudança boa, tá certo? Alguns médicos já abrem um pouco mais a cabeça para isso, mas a gente ainda tem uma grande parcela da classe médica que normalmente é quem encaminha, né, para as fisioterapias de plano de saúde, essa desinformação, tá certo?
Jerônimo disse, da mesma forma o infravermelho. Pronto, então não é um combo, é um trio, né? Não é uma dupla, não, é um trio. Que o infravermelho é aquele que esquenta, né? A luzinha que esquenta. Também muito comum, tá? Pode trazer ali um alívio momentâneo só, mas nada muito significativo não, tá bom? O médico prescreveu fortalecimento abdominal, paravertebral, mas até agora só choquinho e correção postural. Olha aí o caso de Tati. O médico prescreveu já exercícios, né? Acho que vocês estão escutando o cachorrinho, né? É algum cachorrinho aqui do prédio. O médico já prescreveu exercícios, tá? Mas a fisioterapia tá fazendo? Não tá. Tá vendo? Então, tem vezes que o médico faz certo, mas a fisioterapia lá não acompanha, infelizmente, tá certo? Então, Tati, procura uma físio, tá? Uma clínica aí que vai seguir as recomendações certas e vai fazer exercícios para você, tá bom? A gente pode trazer uma próxima live aí sobre quando o fortalecimento abdominal é necessário ou não para dor lombar, tá certo? Em alguns casos, sim. E em alguns casos também não vai ser eficiente, vai depender de cada caso, né? E aí vem a avaliação como uma parte mais importante para a gente fazer o tratamento mais eficiente para cada paciente, tá certo? Tá bom, gente? Mais dúvidas sobre choquinho na dor lombar, ultrassom na dor lombar, né? Gelzinho, como é que é, Jerônimo? Luz infravermelha, né? Mais alguma pergunta? Adorei a participação de vocês hoje aqui. Tá certo? Vou falar mais sobre dor lombar porque é a dor mais comum. Vejo aqui que tem pessoas com muito interesse nisso. E eu quero quebrar aí essas crenças limitantes, né, Jerônimo? Como você bem colocou, tá? E esses mitos aí. Vou deixar uma caixinha lá nos stories, vocês colocam qual é o tema que vocês querem para a próxima live, tá bom? Que a gente traz aqui. Me digam aí se vocês têm mais alguma pergunta. Jocélia, laser. Jocélia, laser também não. O laser ele tem um potencial anti-inflamatório, tá certo? E dificilmente uma dor lombar tem causa inflamatória. Eu posso ter uma dor lombar com causa inflamatória intestinal, mas aí o laser não entra no tratamento, tá certo? Eu tenho que regular minha alimentação, enfim, com o nutricionista funcional ele consegue fazer isso bem direitinho, organizar essa comida para diminuir esse nível inflamatório a nível intestinal. Mas assim, inflamação de tecidos causando dor lombar é muito difícil. Então, a gente vê um bom uso de laser em casos, por exemplo, de tendinopatias, por exemplo, tá? Algumas tendinites, epicondilites, tendinites de Aquiles. Em alguns casos, a gente pode ter um bom efeito do laser, mas para dor lombar, principalmente dor crônica, não. Dor crônica, principalmente, gente. Dor crônica não tem sinais inflamatórios mais, tá bom? É um processo ali que ficou pelo tempo, né? Já se tratou qualquer tipo de inflamação, se teve algum dia, tá bom? É uma mudança mais a nível central, né? Enfim, essa parte mais densa aí a gente pode deixar para uma próxima live, tá certo? Mas a gente não tem inflamação em dor lombar crônica como a da Tati, né? A Tati, ela disse aqui quanto tempo? Crises recorrentes e há 5 meses já teve, essa última crise já está durando 5 meses. Passou de 3 meses já é dor crônica. Então ela deve ter essa dor aí por mais de anos, então sem chance de ter inflamação, laser para ela também não seria indicado, tá? Indicado para ela avaliação bem feita e provavelmente exercícios e alguma questão de alimentação, provavelmente, tá certo? De nada, Tati, fico feliz aí de ter ajudado. E qualquer coisa, manda mais pergunta que me inspira para trazer live aqui. Tá certo, gente? Então é isso, agradeço a participação mais uma vez. Primeira live aqui de 2023, bem realizada, com uma boa participação de vocês aí. E a gente só começou o ano, tá? Encontro vocês numa próxima, gente. Tchau, tchau.